ter as mesmas atitudes de Jesus? O que é realmente ter as mesmas escolhas e atitudes dele? Nós falamos que temos que ser parecidos com Jesus, nós ouvimos pregações sobre isso, mas o que é realmente ser como Jesus? Eu convido você a ler comigo Filipenses, capítulo de número 2, versos de número 5, onde nós leremos uma passagem que era um hino cantado pela igreja dos primeiros séculos. E as escrituras dizem assim, Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O que observamos aqui é um hino da igreja primitiva. E realmente as canções elas são extremamente importantes, não somente no nosso contexto atual, mas no contexto da igreja. A música, a musicalidade, ela é muito pedagógica. E aqui observamos o próprio Paulo utilizando de uma forma pedagógica, de um artifício pedagógico de ensino, para falar a respeito do Cristo. Esse hino ele é repleto de características, demonstrando Jesus como realmente aquele que se esvazia, aquele que deixa a sua glória por amor a nós e por amor também ao próprio Deus, o Pai, tendo uma missão. Cristo realmente ele é aquele que somente pode se esvaziar. Nós não temos do que nos esvaziar. Nós somos pecadores e falhos. O único ser que pode se esvaziar de algo é o próprio Deus. E nesse caso, Jesus se esvazia. Mas o que eu quero que você entenda é que em Filipenses 2, versículo 5, Paulo diz: tenhamos a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O que é ter a mesma atitude? Se nós não podemos nos esvaziar, se nós já somos vazios por conta do pecado, se nós não somos Deus. O que Paulo está falando aqui é uma palavra que nós não temos em português. Em grego, nós poderíamos dizer que é frônesis. E sim, poderíamos talvez traduzir por sentido, ou sentimento, ou atitude. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é somente sobre um sentimento. Nós podemos ter um sentimento como Cristo teve, mas não temos ações como ele teve. Assim como nós podemos ter uma ação, mas não movida pelo sentimento correto. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos nos mover como Cristo se moveu, em sentimento e em ação. Se eu e você não amamos o outro, nós fazemos boas ações, mas não movidas por amor. Agora, se eu e você dizemos amar o outro, mas nós realmente não amamos em nosso interior, também de nada adianta. O que Paulo está ensinando em Filipenses 2 é a respeito de uma completude, de uma convergência de sentimento e de ação. Nós devemos ter a mesma atitude e o mesmo sentimento de Jesus. Jesus, ele se entrega por amor. O amor se tornou encarnado. O amor o moveu a realmente morrer por nós. E é esse tipo de sentimento que nós precisamos ter. Ninguém mais precisa morrer pela igreja. O Cristo já morreu por ela. Nós iremos muitas vezes sofrer perseguições, quem sabe podemos ser até um mártir. Mas morrer pela igreja e salvar a igreja, somente o Cristo. O que nós precisamos, no entanto, é o mesmo sentimento de amor à igreja, de amor a Deus e realmente usar das nossas vidas como, quem sabe, uma oferta agradável a Deus. A nossa jornada, portanto, ela deve ser realmente uma vida de sentido. Deus precisa nos tocar em todas as esferas da nossa existência, não somente nas atitudes
e não somente nos sentimentos, mas a convergência disso. Quando somos homens e mulheres realmente convertidos de forma integral, nós estamos tendo os mesmos sentimentos ou as mesmas atitudes do Cristo. Que venhamos a aprender a respeito disso e não permitir que a nossa boca fale aquilo que o coração não está realmente dizendo. E também não simplesmente ter um sentimento em nosso coração, mas que a boca ou que as nossas mãos, a nossa ação, o nosso mover não sejam o mesmo. O Senhor nos chama para caminharmos nessa integralidade de sentimento e de ação, de amor não somente como sentido, mas de amor como uma atitude. Que eu e você venhamos a viver como Cristo viveu.